Fala pessoal, torcida colorada, saudações a todos que estão aqui no canal. Gente, ontem eu falei com o Barcelos, presidente do Inter, fiz um vídeo aqui, dividi com vocês o que a gente conversou. E uma das orientações do presidente, o que ele deixou muito claro, sobre o caso envolvendo o Magrão. Nós vamos falar e o Magrão tem que falar, mas depois do jogo. Pois o Magrão ignorou completamente as orientações do presidente e deu uma entrevista ontem à noite para o Globo Esporte, falando sobre esse assunto. Uma longa entrevista falando sobre esse assunto. E mais, foi a polícia fazer um boletim de ocorrência sobre denúncia, calúnia e difamação contra o jornalista Thiago Sumo. Vou mostrar isso para vocês, vamos falar um pouco sobre isso, dar os detalhes do que tudo isso aí que aconteceu. Antes, só fazer aquela lembrança, para quem não é inscrito aqui ainda nesse canal, se inscrever no meu canal, esse é o canal do Nando, é um canal de colorados, então estamos aí, fazendo esse pedido para quem quiser se inscrever, quem quiser ser membro do canal também participa, vem para cá junto com a gente, tá certo? Que esse negócio que entrou aqui, podia sair daqui para parar de me incomodar. Buenas, vamos lá. Bom, gente, deixa eu primeiro começar aqui mostrando, mas antes eu quero dar o recado também aqui da Reurbani, que eu não posso deixar de dar o recado da Reurbani, tá? São meus parceiros aqui no canal, o grupo Reurbani, você já sabe, né? Eu tenho colocado aí sempre para todo mundo, pessoal que está com dificuldade de conseguir o seu registro do seu imóvel, a matrícula no teu nome, tá morando num condomínio, num terreno, né, num loteamento onde tem várias pessoas, chama o pessoal da Reurbani, às vezes no loteamento as mesmas pessoas, várias pessoas têm o mesmo problema, chama que eles vão lá, conversam, fazem uma assembleia com todo mundo e vão regularizar a situação para todo mundo ter a papelada no seu nome. Tá bom? Vamos começar aqui então. Caso de polícia, é isso que virou o negócio do Magrão. O Magrão foi à polícia, alegando que foi difamado. Tá? Fez um boletim de ocorrência. Tá aqui o Thiago Suman postou no seu Twitter. O diretor de futebol colorado Magrão registrou ocorrência policial contra mim, em claro e flagrante assédio judicial. Postura comum entre aqueles que querem silenciar o jornalismo, é o que está dizendo o Thiago Suman. Posto abaixo provas que desmentem alegações do diretor colorado. Em um dos trechos do depoimento, Magrão diz que recebeu vídeos compartilhados por mim com críticas e suspeitas ao seu trabalho, destacando que o declarante teria sido o responsável pela contratação do jogador Lucas Drummond após suposta reprovação nos testes da base. Bom, dito Thiago, crítica não é difamação. Magrão mesmo admitiu em nota que é responsável pela contratação do jogador. Foi apresentado print de conversas sobre essa negociação entre o Magrão e o empresário. Diz o Thiago, tenho conversa em que Grossi disse que não aprovou o jogador. Tem uma fonte que alega que há documento que comprova uma reprovação. A reprovação. Tá? Em outro trecho, o Magrão diz que foi difamado, que foi por ele ter mentido e que que o Thiago mentiu e que desde 2019 ele nunca mais atuou como empresário de futebol. Esse aqui eu lembro que a gente apresentou aqui também os documentos, né? Ele destacou a reportagem relacionada à venda do atleta Léo Chu, do Grêmio, para o clube norte-americano Seattle. Ele declarou que nunca foi e não é empresário do referido atleta. Bom, trecho anexo do contrato assinado por Magrão, intermediário dessa venda. E junto dele, Daniel Almeida, advogado de André Pivetti. Contrato informa que intermediário recebeu comissão pelo negócio. Conversas com Carlos Amodeu, jurídico do Grêmio, e Romildo Bolzan, presidente, confirma a veracidade dos dados e apresentados no documento. Essa é a questão, né? O Thiago apresentou tudo com o documento. Aqui ele vai mostrando, ó. Aqui ele vai mostrando as conversas, né, com o Gustavo Grossi, né, vai mostrando os documentos que foram apresentados. Tá? Que o guri foi reprovado, tá? Na nota do próprio Magrão, né, dizendo que desde a chegada dele, tá, deixou de exercer qualquer função, especificamente em relação ao atleta Lucas Drummond, minha participação em sua contratação para a categoria de base se resumiu à indicação do nome para a avaliação, ou seja, na própria nota ele disse que indicou o jogador, que está também normal, né? Só que ele disse que não tinha feito isso na polícia. Né? Então, virou caso de polícia, infelizmente, esse assunto do Magrão. Gente, e o mais grave de tudo ainda, tá? Além da má condução do Magrão, desse processo, né?
fazer um BO de calúnia e difamação, ele tem que tratar de se defender disso, não na polícia. É na justiça, então que seja, mas que seja para a torcida colorada. Ele deve explicações, não é para a justiça nem para a polícia, é para a torcida colorada. É o torcedor do Inter que quer saber. Lembra, ontem eu falei com vocês, que conversei com o Barcelos me disse que vai falar sobre o assunto depois do jogo, que ele não quer de jeito nenhum tirar o foco do jogo. Hoje é o jogo, o Inter precisa ganhar, o Inter tá muito mal, né, e precisa ganhar. Bom, o que fez o Magrão? Tá aí, ó. O Magrão disse que o presidente disse que não era para falar, e o Magrão, tá aí a manchete, vocês estão vendo, né? O Magrão simplesmente resolveu falar sobre esse assunto, apresentou até uma gravação dele com o Jorge Andrade, né, que é o diretor da base, e mostrou a gravação e tal, né? Mas ele resolveu dar entrevista, né, sobre esse assunto. E eu não estou dizendo que ele está errado na entrevista, só estou dizendo que o pedido do presidente foi que só se falasse depois do jogo. E hoje a principal manchete é o Magrão indo à polícia e o Magrão dando entrevista para o Globo Esporte no dia do jogo, que era o que o presidente tinha pedido para não fazer, pelo menos dentro do Internacional, né? Dentro do Internacional. Porque na mídia, né, o que é assunto é colocado, né? O que é falado é colocado e é dito. Está aí o Magrão, ó. Falou, ele deu entrevista para o Tomás Rames, tá? Quem produziu a entrevista foi o Bruno Ravazoli, e a entrevista foi conduzida pelo Tomás Rames, certo? O que eu fiz aqui, gente? Tirei tudo aqui. Tá, continua aqui o Magrão, né? Continua aqui o Magrão. E aí eu vou mostrar para vocês, porque é uma longa entrevista. Ó. Confira os trechos da entrevista. Qual a sua relação com os empresários André Pivetti e Michel Reynolds? Uma relação de amizade. Morávamos no mesmo condomínio, apenas isso. Nunca foram sócios, nunca. Aí tem um monte de documento dele assinando junto com o André. Você prestou serviços ao André? Então, enquanto eu morava no condomínio, deixei claro, prestava serviços. Mas antes de vir ao Inter, nunca fiz nada quando estava trabalhando pelo Inter, foi bem antes. Aí mostra aqui uma foto de 2022 dele com o Reynolds e com o André Pivetti na assinatura do contrato do Kevin Santana com o Fluminense. E ele disse assim, quando eu prestava consultoria para ele, estava sempre presente para tentar auxiliá-lo da melhor maneira. Tá ali o Magrão, ó, sentado. Esse é 2022, portanto, antes dele chegar aqui ao Internacional. A sua relação com eles influenciou na chegada do Lucas Drummond? Não, a chegada do Lucas Drummond veio após um processo em que o Jorge Andrade, em conversas que tivemos com a base, entendíamos que o nosso ano mais forte era 2007, o de 2007 e 2006. Iríamos colocá-lo para jogar, mas começamos muito mal no Brasileirão da categoria, ficamos em último e foi alvo de críticas. O Lucas foi aprovado nos testes da base. Repara que o Magrão não diz que sim. Ele não diz que sim, ele diz assim, ó, eu indiquei para a base. Quem tem de falar se foi aprovado ou não é o Jorge Andrade, diretor da base. Na época do teste foi o Grossi. Não vem mais para o meu guarda-chuva de funções do clube. Ele não sabe se foi aprovado. Teria que falar com o Jorge Andrade, mas ele, no mesmo episódio aqui, tá? Ele fala do Jorge Andrade. Ele inclusive manda um áudio, né, do Jorge Andrade. E aí segue, assim, fala de outras coisas. Deixa eu ver se tem algo mais assim relevante, porque é uma longa entrevista, né? Sobre o áudio publicado pelo Thiago Sumo, na última sexta-feira. É bom esclarecer, você estará com os áudios. Eu acho que ele estava dizendo para o Tomás que ele ia dar os áudios. Meu filho foi seleção sub-15, ele era a joia do Palmeiras. Do nada, pela pressão de ser meu filho, começou a cair o futebol dele e decidiu parar de jogar por um ano. Eu o levei para morar comigo porque nunca tinha. Quando me separei, ele tinha 3 anos. Eu o levei ao psicólogo e ele começou um trabalho para voltar. Depois ele foi ao Seattle. Em 2015 ou 2016, o Jorge queria trazê-lo ao Inter. Eu sabia toda essa história do psicólogo, todos os problemas pessoais do garoto, mas achei que não deveria falar, né? Porque a vida pessoal do cara, não vou estar eu falando, né? Mas o Magrão tá falando, né? Ele que tá falando do filho. Em meados de março, o Jorge Andrade me perguntou sobre a possibilidade de trazer ao meu filho para atuar na lateral esquerda. Foi categórico e disse que achava que
e disse a ele que achava ser complicado justamente pelo Pedro ser meu filho. O Jorge conversa com ele e o meu filho me liga. Falei ao Pedro que, como pai, ok, mas que precisaria acertar com o Jorge. Neste período, sou convocado para uma reunião com o Pablo. Inesquecível, Pablo Fernandes, do Sub-20. Junto com o Jorge, com o Julinho e o Paulo César de Oliveira, gerente técnico da metodologia. Eles disseram, queremos contratá-lo, mas nem falei que é teu filho. E mais uma vez, eu falo que não. E aí vai. Ele mostra esse áudio, tá? E... gente, até aqui eu não estou julgando, parece que o guri até é bom de bola, pode ser bom jogador, né? É lateral esquerdo, né? Pode até ser bom jogador, é que o processo todo é confuso. O Magrão bota um áudio todo cheio de medo, né? Vê se eu consigo, é que aqui entra 300 comerciais para tu ver um áudio no Globo Esporte, né? Mas é um áudio cheio de medo, gente. Vamos ver, eu tinha passado os comerciais, vamos ver se eu consigo. Só tenho medo de usar isso, cara. Porque é meu filho, entendeu? Muito preocupado isso com o presidente, com todos aí, meu. Entendeu? Essa relação. Ele já me ligou que quer vir. Eu sei que precisa de um lateral esquerdo, mas me preocupa muito essa relação de ser meu filho. Muito, Jorge. Hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Ele já me ligou falando que quer vir. Também ele tem um salário legal lá. Você sabe disso, entendeu? Tem que tentar ligar e construir com os caras também, mas além, independente disso, o que mais me preocupa é essa relação de ser meu filho. Mas que bom que está aprovado pelo PC e pelo Rio, sem saber que é meu filho. Isso é importante, já me tranquiliza também. Tá aí, gente. Não, comercial não preciso. É isso, gente, que disse o Magrão, tá, deu? O que disse o Magrão na conversa com o Jorge Andrade. O que vem antes aí na conversa é o Jorge só falando, tá? A conversa eu peguei dali que é o Magrão. É o Jorge falando, dizendo que esse processo aí já ele viveu, porque ele é filho do Jorge Andrade. Eu vi o Jorge Andrade, pai do Jorge Andrade Filho, falar. Eu vi o Jorge Andrade jogar nos anos 70, eu era garoto, mas vi, lateral esquerdo. Depois quem substitui ele é o Vacaria, no time do Internacional, mas ele era o lateral antes do Vacaria. Jogava ele com Pontes quarto zagueiro, ele na lateral esquerda, era destro, um lateral esquerdo destro, eu lembro bem dele. Ele fala também do Ortiz, ele disse que por isso ele sofreu preconceito, por ser filho de jogador. E também disse que o Ortiz, né, o filho do Ortiz está jogando muito bem, enquanto o Ortiz estava trabalhando no Inter também, não se podia, porque tinha muito preconceito contra isso e tal. Gente, eu não tenho preconceito nenhum desse, o cara jogue bem, entendeu? De que todos os processos sejam feitos corretamente, eu não me importo se é filho desse ou filho daquele, só tem que ser uma coisa transparente, uma coisa bacana, né? Tem que ser uma coisa legal, como tu disse que não é, e alguém diz que é, e o cara vai na polícia, aí vai não sei o quê. Vamos falar. O que está acontecendo? Porque o caso pior não é o caso do filho, o caso pior para mim, não, se fosse assim por baixo dos panos do filho é ruim, mas o caso pior é o fato do Lucas Drummond ter subido sem ser aprovado na base. E o Tomás perguntou claramente para o Magrão. Magrão, ele foi aprovado na base? O Lucas Drummond foi aprovado na base? Não sei, isso aí tem que perguntar para o Jorge Andrade. Ele fala no telefone toda hora, ele está sabendo do rolo que está envolvido o Lucas Drummond. Será que ele não teria já falado isso? E nesse áudio do Jorge Andrade não tem Lucas Drummond. Nesse áudio aí é só ele falando com o Magrão, para dizer que o Magrão ficasse tranquilo, limpasse a cabeça e tal, que dá para trazer o filho dele, que o guri joga bem e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. É isso. Né? É isso. Né? Mas teria que ser um processo assim, bem, né, tranquilo. Não um áudio que vazou, né, com outro áudio agora, que o Magrão disse que vai disponibilizar o áudio, enfim. Vocês façam um julgamento de vocês aí, tá? Eu quis trazer essa informação, tá? O que virou caso de polícia, né, o que vocês acham? Quero a opinião de vocês, tá? Porque hoje é dia de jogo e o que me chamou a atenção foi isso, a falta de sintonia entre o presidente e o diretor de futebol. Se o presidente diz que só vamos falar depois do jogo, tá falado, né? É depois do jogo. Se o presidente diz que é depois do jogo e o Magrão dá uma longa entrevista antes do jogo, e a manchete hoje do Globo Esporte, se tu abre, não é o jogo. Não é culpa do Globo Esporte. É culpa da notícia. É culpa de quem fez isso. Tu abre, é esse caso. É o Magrão falando. Parabéns ao Tomás, né, ao Bruno, que conseguiram essa matéria, né, que botaram no ar. É isso aí, é trabalho jornalístico. Né?
Mas só me chama a atenção internamente, não tem nada a ver com o trabalho dos guris, internamente no Inter, o presidente dá uma orientação e simplesmente o diretor de futebol está andando para a orientação. Não deu a mínima. Então tá. Se é assim que funciona, é assim que funciona. Tá bom? Hoje tem jogo e nós vamos falar sobre o jogo logo mais, tá bem? Eu vou estar comentando o jogo com vocês. O Inter que precisa e muito ganhar o jogo de hoje. Precisa e muito ganhar o jogo de hoje. Teve uma nota da torcida organizada popular e ainda bem que a nota não era para pedir protesto, não era para ir no CT reclamar de ninguém, não. Essa nota era para pedir para apoiar, o que deveria ser uma obviedade. Tem que fazer nota oficial hoje. Vamos apoiar o time. Isso deveria ser o óbvio numa organizada, né? Não, mas tem que fazer uma nota oficial para dizer que é hora de apoiar. Que bom, parabéns então. Se tem que fazer nota oficial, que faça. Mas o importante é apoiar o Inter hoje para ele ganhar. Isso é o mais decisivo para que o Internacional consiga uma vitória hoje. Tá bem, gente? É isso. Falamos e vamos em frente, né? Vamos em frente, tá bom? Lembrando que o Grupo Reurbani é o parceiro aqui do meu canal e é quem eu indico para vocês. Tu que está aí angustiado, que não tem nada no teu nome, na tua casa, na tua residência, busca, passa tudo pro teu nome, tá bom? Grande abraço e até logo mais. Regularize seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 51 98488 5294. Grupo Reurbani. Desde 2007, regularizando sonhos.